Ao amanhecer, Jerusalém brilha em tons dourados. Os primeiros raios de sol penetram pelas ruelas estreitas, roçando cúpulas e telhados como se despertassem a cidade com delicadeza. Os vendedores levantam suas persianas. O cheiro de pão fresco se espalha pelos arcos de pedra. E peregrinos, milhares deles, seguem em direção a um único coração que pulsa sob 4 quadrantes: cristão, muçulmano, judeu e armênio. Esta é a Cidade Velha. Com pouco mais de 1 quilômetro quadrado, ela abriga 3 milênios de fé, luta e anseio. Aqui, a história não está debaixo dos seus pés. Ela pressiona a sua pele. Cada pedra sussurra uma prece. Cada prece deixa um rastro de poeira. No bairro judeu, os becos se abrem para uma vasta praça, onde se ergue um muro maciço, silencioso e eterno. O Muro das Lamentações, ou Hakotel, é o que restou do segundo templo, destruído há quase 2000 anos. Para os judeus de todo o mundo, este é o mais perto que se pode chegar do Santo dos Santos, o coração da adoração ancestral. Observe homens e mulheres pressionando as palmas das mãos contra o calcário, com as testas apoiadas na própria história. Pequenos bilhetes, dobrados com mãos trêmulas, preenchem as fendas. Sussurros a Deus, transmitidos através das gerações. Alguns vêm para chorar, outros para agradecer, todos para sentir. E quando o vento passa pela praça, carregando o zumbido baixo das orações hebraicas, soa menos como luto e mais como resistência. A poucos passos dali, no bairro cristão, desenrola-se outra peregrinação. Aqui, no interior de uma basílica imponente, a fé ganha forma à luz de velas. Esta é a Igreja do Santo Sepulcro, onde muitos acreditam que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. O ar está carregado de incenso. Cada respiração parece sagrada. Peregrinos ajoelham-se ao lado de uma laje de pedra avermelhada, a Pedra da Unção, que se acredita ser o local onde o corpo de Cristo foi preparado para o sepultamento. Dizem que mesmo depois de séculos, ainda conserva o aroma de mirra e óleo de rosas. É possível ver em seus rostos a mistura de admiração e incredulidade, enquanto tocam a pedra com lenços, rosários e até mesmo fotografias de entes queridos. Acima deles, lâmpadas antigas tremeluzem como estrelas que se recusam a apagar. A igreja é um labirinto de fé. Grega, armênia, latina, copta, todas reivindicando recantos do mesmo milagre. Vozes se elevam em oração, cada uma em uma língua diferente, mas de alguma forma em harmonia. A sensação é menos de estar diante de um edifício, e mais como se o coração do mundo estivesse pulsando sob uma única cúpula. Suba até o monte do templo, ou Haram al-Sharif, e você verá a Jerusalém de cima. Oliveiras ladeiam o pátio. A luz do sol dança sobre azulejos da cor do mar. Em seu centro ergue-se a cúpula da rocha, com seu teto dourado brilhando sob o céu. Aqui, o terceiro local mais sagrado do Islã marca o ponto de onde se acredita que o profeta Maomé ascendeu aos céus. Para os muçulmanos, este lugar representa tanto história quanto promessa, uma ligação entre a terra e o divino. Ao lado, a mesquita de Al-Aqsa, com sua cúpula escura e ar solene, abre seus portões para os fiéis que se curvam em um ritmo silencioso.
O som de suas orações ecoa pelo pátio como ondas. Poucas cidades guardam tanta santidade em um abraço tão apertado. De um telhado, é possível ver 3 mundos ajoelhados, cada um perante o mesmo Deus, mas cada um à sua maneira. A distância entre eles não é medida em metros, mas em séculos de esperança e sofrimento. No entanto, Jerusalém não é apenas sagrada, ela está viva. Ao percorrer o mercado da cidade velha, a sacralidade dá lugar ao caos humano. Especiarias se espalham em pirâmides de cores, lâmpadas de cobre brilham ao sol, e o aroma de cardamomo e pão torrado impregna o ar. Comerciantes anunciam em árabe, hebraico, armênio, inglês, línguas que se entrelaçam como os fios de uma longa história. Um rabino passa apressado por uma freira. Um soldado compra romãs de um menino palestino. Aqui, a fé coexiste com a vida, imperfeita, ruidosa, real. Ao entardecer, quando o calor diminui e a cidade se acalma, Jerusalém se torna mais silenciosa, quase terna. O chamado à oração ecoa dos minaretes, respondido pelos sinos da igreja e pelo zumbido das velas de sexta-feira sendo acesas. É como se a própria cidade estivesse exalando, um suspiro único compartilhado por milhões. Jerusalém não é um destino, é uma colisão de mundos. Pertence a todos que creem e a ninguém que possa reivindicá-la. Suas paredes dividem e acolhem. Suas pedras lembram e perdoam. Permaneça aqui tempo suficiente e você começará a entender. Esta cidade não é apenas o berço da fé. É também o lugar onde a fé continua aprendendo a viver. Para além das muralhas douradas da cidade, o deserto chama, vasto, silencioso, eterno. E assim nossa jornada continua. Aqui, o silêncio não é vazio, é ancestral. Cada rajada carrega o sopro de profetas, rebeldes e monges que buscaram significado no deserto. Nessas cavernas, pastores costumavam atirar uma pedra e ouviam a história ecoar. O que encontraram foram pergaminhos selados em vasos de barro, escondidos por 2 milênios. Os manuscritos do Mar Morto, fragmentos de fé, escritos por uma comunidade esquecida que se autodenominava os Filhos da Luz. Alguns dizem que os pergaminhos eram uma mensagem para o futuro, preservada até que o mundo estivesse pronto para lê-los novamente. Mais ao sul, ergue-se Massada, o palácio do rei Herodes transformado em uma fortaleza de desafio. Em 73 d.C., rebeldes judeus fizeram aqui sua última resistência contra Roma. Quando a derrota se tornou certa, eles escolheram a morte em vez da rendição. A história deles ainda ecoa nos ventos que circundam essas muralhas. Um grito de liberdade esculpido na pedra. Arqueólogos encontraram depósitos de alimentos ainda lacrados, como se aguardassem uma batalha que nunca aconteceu. Mas nem todo o deserto é seco. A poucos quilômetros dali fica Ein Gedi, uma explosão de verde em meio ao bege infinito. Aqui, o rei Davi se escondeu de Saul, bebendo da água das fontes que ainda hoje jorram. Os íbexes escalam os penhascos como faziam há milhares de anos, e o ar cheira a sal, acácia e sobrevivência. O deserto da Judéia é um paradoxo, árido e, ao mesmo tempo, vibrante, silencioso e, ainda assim, repleto de vozes do passado. É onde a crença foi escrita em pergaminhos, testada pelo fogo e renovada na água. Mas até o silêncio chega ao fim. Além desses penhascos, as águas cintilam, o ponto mais baixo da terra, onde a vida recomeça. Aqui, a terra afunda mais do que em qualquer outro lugar, 430 metros abaixo do nível do mar. Sem ondas, sem pássaros, nenhum som além do vento. O Mar Morto, um espelho de sal e luz, onde o horizonte parece prender a respiração. Nessas águas, nada afunda, nem mesmo seus pensamentos.
o teor de sal é quase 10 vezes maior que o do oceano, tornando o corpo flutuante, suspenso entre o céu e a pedra. Flutuar aqui é desafiar a gravidade. É repousar no silêncio da bacia mais profunda do mundo. A essa profundidade, o ar é denso e pesado, rico em oxigênio, mas denso demais para que as aves voem. O mar vive sem vida. Antigas rotas comerciais gravadas na areia, caravanas recriadas por meio de animação ou imagens de arquivo, potes de bálsamo e minerais sendo embalados. Muito antes dos turistas e dos spas, este mar era um tesouro de um reino. De suas profundezas vinha o betume para a mumificação egípcia e o sal para o comércio. O ouro negro transportado por caravanas ao longo da estrada do rei. Dizia-se que a própria Cleópatra banhava-se nesses minerais, considerando-os o segredo da eterna juventude. Alguns afirmam que sua beleza não nasceu do Nilo egípcio, mas sim dessa água salgada silenciosa, o próprio elixir da natureza. Pessoas cobertas de lama mineral negra, risos misturados ao som da água. Spas de bem-estar modernos às margens de Ain Bokek. Hoje, o Mar Morto atrai peregrinos de outro tipo, aqueles que buscam cura. Sua lama mineral acalma a pele, alivia a dor e revitaliza. Há séculos, este lugar é um bálsamo para o corpo e a alma, onde cada grão de sal conta uma história de sobrevivência. Desfiladeiros que levam a pilares de sal, um deles com a forma de uma mulher. A Mulher de Ló. Time-lapse do pôr do sol tingindo a água de tons cobre e rosa. A Bíblia fala de cidades transformadas em sal, de uma mulher que olhou para trás e se tornou uma coluna de pedra. Aqui, a paisagem se lembra. Pilares de sal erguem-se como fantasmas, lembranças de um julgamento ancestral, congeladas na luz. Os moradores locais dizem que, quando o vento está calmo, é possível ouvir o murmúrio do mar, a canção mais grave da terra. A noite cai. Estrelas cintilam sobre as águas calmas. Reflexos confundem a linha entre a terra e o céu. O Mar Morto não está morto. Ele respira através do seu silêncio, um espelho para todos que o visitam. Ensina o equilíbrio entre a vida e a desolação, a cura e a perda, a beleza e a decadência. Amanhecer sobre as águas. Um viajante solitário segue o Rio Jordão rumo ao norte, com a câmera deslizando sobre seu curso sinuoso. Siga o Jordão para o norte e encontrará águas que outrora se abriram para um profeta. Um rio que ainda hoje leva a fé rio abaixo. Imagens aéreas traçam o percurso do Jordão através de juncos dourados. A luz da manhã brilha na água. Peregrinos vestidos de branco estão com água até a cintura, as ondulações se alargando ao seu redor. Aqui começa o rio da transformação, o Jordão. Ele testemunhou profetas cruzando suas águas, reis lavando seus pecados e milhões buscando renovação em seu fluxo sagrado. Nessa estreita faixa de água, a fé ganha forma. Luz suave do sol filtrando-se pelas árvores, sacerdotes abençoando peregrinos, mãos em concha segurando água, pássaros circulando no céu. Em Yardenite, perto do mar da Galileia, fiéis chegam de todos os cantos do mundo. Alguns se ajoelham em silêncio, outros cantam ao entrar no rio, acreditando que estão tocando as mesmas águas onde João batizou Jesus. O ar vibra com a oração, silenciosa, atemporal, infinita. Os moradores dizem que, se você prestar atenção, a correnteza vibra a cada juramento sussurrado nela. Ruínas de casas de basalto, a luz do sol sobre antigas sinagogas, pescadores consertando redes na costa. Ao norte do rio fica Cafarnaum, a humilde vila de pescadores que se tornou o centro de uma revolução na fé. Ali, Jesus pregou em pátios de pedra, curou os enfermos e chamou os pescadores para segui-lo. Os ecos daqueles dias permanecem nas paredes de basalto, escuras, ásperas, mas repletas de luz. O ar tem cheiro de sal e madeira de oliveira.
O lago cintila como vidro polido, escondendo suas maravilhas em suas profundezas. Uma brisa suave entre as flores silvestres, vista panorâmica do lago. Peregrinos recitando versículos em voz alta. Nesta encosta com vista para o mar da Galileia, ele falou de misericórdia, paz e humildade. As bem-aventuranças, palavras levadas pelo vento, que ainda ecoam depois de 2000 anos. Disse que cada rajada de vento que roça a relva aqui traz uma bênção. Quando a neblina cobre a encosta ao amanhecer, os moradores locais a chamam de o sopro do sermão, um sinal de que as palavras estão sendo proferidas novamente. Barcos de pesca cortando a neblina, ondas se elevando com o vento repentino, sol se pondo atrás das colinas de Golã. O mar da Galileia não é propriamente um mar, mas sim um lago de água doce, profundo, calmo, porém propenso a tempestades repentinas. Aqui, os pescadores outrora temiam as ondas que podiam tornar-se violentas, sem aviso prévio. O Evangelho narra uma dessas noites, quando o vento uivava e as ondas se elevavam, até que uma voz disse: "Paz, acalma-te." Desde então, alguns dizem que as ondas ainda sussurram essa voz quando as tempestades atravessam o lago. Velhos marinheiros afirmam ouvir murmúrios debaixo d'água, as vozes dos discípulos, ainda remando contra a tempestade. Luzes da cidade refletidas na água, mercados movimentados, antigas fontes termais fumegando sob o luar. Tiberíades, construída pelos romanos, apreciada pelos peregrinos, um lugar de cura e hospitalidade. Suas fontes termais acalmam os viajantes há séculos, enquanto o lago alimenta o corpo e o espírito. Aqui, a fé se torna vida cotidiana, o amanhecer de um pescador, a oração de uma família, a bênção de um desconhecido. A noite cai sobre o mar da Galileia, as estrelas ondulam na superfície como lanternas. O Jordão nasce nas alturas e deságua nas profundezas, um rio que espelha a própria vida. Ele purifica, nutre e conecta. Do batismo à tempestade, do silêncio ao canto, cada gota carrega uma história de renascimento. Da água à pedra, rumo ao norte, a história se esconde em ruínas mais antigas que impérios. A estrada sobe cada vez mais em direção à Galileia, onde as nuvens se agarram aos cumes das montanhas e o ar vibra com uma presença invisível. Esta é Safed, cidade de místicos, sonhadores e luz. Ruas estreitas de paralelepípedos, portas pintadas em todos os tons de azul, velas tremeluzindo em pátios antigos. Diz a lenda que todas as portas aqui são pintadas de azul para afastar o mal-olhado ou para lembrar a alma do céu. Safed parece estar suspensa entre dois mundos. Parte montanha, parte milagre. Seu silêncio não é vazio, ele escuta. O aroma de cera de abelha e cedro paira pelas ruas. Em algum lugar, um violino toca uma melodia racídica, como se as próprias pedras se lembrassem. Sinagogas antigas iluminadas por lampiões a óleo, manuscritos espalhados sobre mesas de madeira, estudiosos murmurando orações. No século XVI, após o exílio e a peregrinação, místicos judeus vieram para cá em busca de compreensão divina. Eles acreditavam que o ar rarefeito de Safed os aproximava da eternidade. Aqui, o rabino Isaac Luria, o Ari, ensinou que a própria criação começou com a luz se retirando, para que o mundo pudesse ser feito. Ele disse que cada ato humano ajuda a restaurar aquela luz despedaçada. Dizem que quando Ari caminhava pelos becos de Safed, o vento se levantava, como se as próprias montanhas ouvissem suas palavras. Pintores trabalhando em estúdios ensolarados, vitrais, joias de prata gravadas com letras hebraicas. Séculos depois, os artistas substituíram os místicos, mas a busca pela luz nunca desapareceu. Dizem que o ar aqui cintila, porque os anjos passam por ele. Os pintores perseguem esse brilho, tentando capturar o invisível. Cada pincelada de azul e dourado parece uma oração tornada visível.
Até mesmo as sombras da cidade parecem suaves. Os moradores dizem que isso acontece porque eles também foram tocados pela luz. O amanhecer no Monte Meron, nuvens rolando abaixo do cume, tumbas antigas espalhadas pelas encostas. Além de Safed fica o Monte Meron, local de repouso de sábios. Em certas noites, milhares de pessoas vêm aqui carregando velas e canções, subindo a montanha em peregrinação. Eles acreditam que as almas dos justos se reúnem aqui, sussurrando bênçãos na névoa. Quanto mais alto se sobe, mais rarefeito o ar se torna e mais forte a sensação de que o paraíso não está longe. A noite cai. O céu fica violeta. Lâmpadas tremeluzem em janelas azuis e a fumaça sobe como incenso. Safed não é uma cidade que você simplesmente visita. Ela te envolve. Cada parede, cada sombra guarda uma história de anseio, de compreensão, de proximidade, de luz. Em seu silêncio, você começa a ouvir o eco do seu próprio coração. A névoa começa a se dissipar, revelando vales lá embaixo, exuberantes e verdejantes, pontilhados de vinhedos e pomares. Nas encostas da Galileia, a terra fica verdejante, com vinhedos, pomares e o sussurro da história. Nas colinas da Galileia, encontra-se Nazaré, pequena, ensolarada e vibrante, com vozes e sinos de igreja. Outrora uma pacata aldeia de pedreiros e pastores, tornou-se um dos nomes mais sagrados da história. Aqui, a fé nasceu. Dizem que nessas ruas, onde oliveiras se debruçam sobre muros de calcário, uma jovem ouviu um anjo falar. «Alegra-te, Maria», disse o anjo, «pois encontraste graça diante de Deus». E com essa saudação, começou a história que mudaria o mundo. Nazaré ainda conserva esse silêncio, como se o ar se lembrasse do momento em que a eternidade entrou em uma casa comum. No coração da cidade ergue-se a Basílica da Anunciação, um santuário imponente construído sobre o local onde se diz que a mensagem de Gabriel foi entregue. Em seu interior, nações de todo o mundo ofereceram suas representações de Maria, cada uma diferente, cada uma refletindo a visão de graça de sua cultura. Algumas a retratam com olhos como a noite do deserto, outras com vestes da cor do nascer do sol. Juntas, formam um mosaico de devoção, o mundo reunido sob um mesmo teto. Peregrinos ajoelham-se junto à gruta abaixo do altar, onde a pedra encontra o silêncio. Sussurram orações de esperança e gratidão, e por vezes, lágrimas caem no mesmo chão onde Maria outrora esteve. Nazaré ensina que a fé começa não no poder ou na grandeza, mas na aceitação silenciosa. Partindo de Nazaré, o caminho serpenteia para o sul através de vales e olivais, a mesma estrada que José e Maria percorreram. É uma jornada de fé e cansaço, de poeira e determinação. E então, as colinas se abrem, revelando Belém, a cidade de Davi. Hoje, ela pulsa com vida. Vendedores ambulantes, crianças brincando, sinos tocando nas torres das igrejas. Mas, por baixo de tudo isso, reside uma quietude atemporal, a espera, eternizada em pedra e à luz de velas. No centro de Belém, ergue-se uma das igrejas mais antigas do mundo, a Igreja da Natividade. Construído sobre uma gruta, marca o local onde, segundo a tradição, Jesus nasceu. A entrada é pequena, tão baixa que todos, do peregrino ao patriarca, devem se curvar para entrar. Lá dentro, o ar está denso com séculos de incenso e canções. Sob o altar, uma estrela de prata marca o local exato do presépio. Sua superfície foi alisada pelo toque de milhões de mãos, prova de quantas pessoas vieram, buscando conexão com aquela noite de outrora. Dizem que se você fechar os olhos aqui, quase poderá ouvir uma canção de ninar de mãe, o leve farfalhar da palha, a pulsação da esperança. Nazaré e Belém, duas pequenas cidades unidas por uma única história. Uma onde uma promessa foi feita, a outra onde ela foi cumprida. Juntos, eles nos lembram que a fé muitas vezes começa nos lugares mais humildes, em um sussurro, uma jornada,
uma manjedoura. Ainda hoje, os habitantes dessas cidades vivem entre relíquias do sagrado, mas suas vidas são tão comuns quanto as de qualquer pessoa. Comerciantes, pastores, estudantes, famílias. Mas pergunte a eles, e eles lhe dirão: o divino ainda está presente. Não em milagres, mas na bondade de estranhos, no riso das crianças e na paciência da oração. Debaixo do altar em Belém, a estrela de prata traz uma inscrição em latim: aqui Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Foi polido por séculos de devoção, suas arestas suavizadas por dedos vindos de todos os cantos do mundo. Dizem que ninguém toca na estrela sem deixar algo para trás. Uma oração, uma pergunta, um pedaço de si mesmo. Em Nazaré, uma promessa foi proferida. Em Belém, essa promessa tomou forma. Entre eles está o caminho que todo crente percorre, da fé à realização, da esperança à luz. Os sinos tocam em ambas as cidades, misturando-se à distância. E à medida que seus ecos se dissipam nas colinas, você percebe que esta não é apenas a história de uma fé. É a história da busca incessante da humanidade por significado, que renasce em cada coração que ousa acreditar. O Mediterrâneo sempre foi mais do que um mar. É um contador de histórias. Suas marés levaram profetas, piratas, peregrinos e poetas às mesmas margens douradas. Aqui, a terra respira sal e lendas, e cada onda parece sussurrar uma chegada. De Jafa a Acre, e daí até Cesareia, a costa é um porto vivo da história da humanidade. Um ponto de encontro onde o Oriente saúda o Ocidente e a fé encontra a fortuna. Antes que o horizonte de Tel Aviv surgisse da areia, existia Jafa, um dos portos mais antigos do mundo. Suas pedras evocam a memória dos egípcios, dos fenícios e das frotas do rei Salomão. Este era o porto por onde os cedros do Líbano eram enviados para a construção do primeiro templo. Séculos mais tarde, peregrinos de toda a Europa desembarcaram aqui, beijando a terra antes de sua longa caminhada até Jerusalém. Mas a história de Jafa não é apenas bíblica, é mítica. Os moradores locais apontam para uma formação rochosa perto da costa e sussurram que foi ali que Andrômeda ficou acorrentada, até que Perseu veio resgatá-la. E segundo as escrituras, foi de Jafa que Jonas partiu, fugindo de seu chamado divino, apenas para encontrar a tempestade que o levaria ao ventre da baleia. Hoje, pescadores ainda lançam suas redes junto àquelas mesmas rochas, e suas orações se elevam com a brisa do mar, como se ecoassem o arrependimento de Jonas. Mais ao norte fica Cesareia, uma cidade construída com ambição e mármore. Herodes, o Grande, rei da Judéia nomeado por Roma, esculpiu este porto na areia e no mar para homenagear César Augusto. Ele construiu portos que rivalizavam com Alexandria, anfiteatros que ressoavam com gladiadores e aquedutos que ainda hoje se erguem como costelas de pedra ao longo da costa. Em seu tempo, Cesareia era a joia do Oriente Romano, um lugar onde mercadores negociavam especiarias e seda, e onde filósofos debatiam sob colunatas de mármore. Mas a história aqui também é permeada pela fé. Foi em Cesareia que o apóstolo Pedro batizou o centurião romano Cornélio, o primeiro gentio convertido ao cristianismo, marcando um ponto de virada na jornada da fé para além do judaísmo. Mais tarde, estudiosos cristãos primitivos como Orígenes e Eusébio caminhariam sobre essas mesmas pedras, e seus escritos moldariam a teologia pelos séculos seguintes. Agora, Cesareia jaz em ruínas graciosas. As ondas lambem o antigo hipódromo, onde outrora trovejavam as bigas, e a luz do sol filtra-se através dos arcos quebrados. É como se o próprio tempo tivesse respirado fundo e feito uma pausa, deixando beleza em seu silêncio. Mais ao norte, onde o Mediterrâneo se curva como uma lâmina de prata, fica Acre, ou Acô, como os habitantes locais a chamam. Esta cidade murada foi outrora o último reduto dos cruzados
antes de serem expulsos da Terra Santa. Seus túneis subterrâneos e salões abobadados ainda reverberam com os ecos de seus cânticos, um coro há muito dissolvido na névoa do mar. Sob suas ruas, um labirinto de pedra leva a câmaras secretas, onde cavaleiros outrora oravam antes da batalha, acreditando serem guardiões do reino de Deus na terra. Mas Acre é mais do que uma relíquia de conquista. É uma cidade que aprendeu a sobreviver se adaptando. Otomanos, mamelucos e exércitos britânicos deixaram cada um a sua marca, sobrepondo fé sobre fé, cultura sobre cultura. Hoje, as suas ruelas estreitas estão repletas de bancas de especiarias, onde o chamado à oração se mistura com o som dos sinos da igreja. E se você caminhar pelo antigo porto ao pôr do sol, quando as ondas batem perfeitamente nas muralhas dos cruzados, os moradores dizem que ainda é possível ouvir o eco fraco de hinos latinos levados pelo vento. Cada porto ao longo desta costa é um limiar, um lugar onde as viagens começam e terminam. O mar aqui tem sido tanto doador quanto algoz. Levou profetas à segurança e exércitos ao cerco. Carregou cartas de amor e decretos de exílio. O Mediterrâneo se lembra de tudo. Ela se lembra do coração trêmulo de Jonas, das orações desesperadas dos cruzados e dos mercadores que outrora a chamavam de Mare Nostrum, nosso mar. Mesmo agora, com os navios de carga substituindo as caravelas, seu ritmo permanece o mesmo. O eterno vai e vem de almas em busca de um destino. Cidades modernas cresceram ao redor desses antigos portos, mas seu espírito permanece. As antigas pedras de Jafa agora abrigam galerias de arte. As muralhas da fortaleza de Acre recebem peregrinos e turistas. O anfiteatro de Cesareia acolhe concertos onde outrora rugiam os gladiadores, e a música volta a ressoar na mesma arena. Desta vez, em paz. E ainda assim, enquanto o sol se põe no mar, a luz dourada incide tanto sobre as ruínas quanto sobre as ondas, tornando impossível dizer o que é mais antigo: a canção do mar ou o anseio humano de pertencer a um lugar próximo a ele. A terra emerge do sal e do som da costa. O ar torna-se mais pesado com a história e a tensão humana, histórias de fé e fogo. Para além dos portos e ruínas, as colinas aguardam, verdes e inquietas. A estrada sobe novamente, em direção às cidades de profecia, política e oração. Para além da costa, as colinas voltam a erguer-se e o ar torna-se denso de história e tensão. Muito antes de impérios surgirem e caírem, antes de reis traçarem fronteiras em mapas, Hebrom já existia. Disse que é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, um lugar onde o tempo se dobra sobre si mesmo, onde o ontem nunca desaparece por completo. Situada nas colinas da Judéia, suas ruas serpenteiam por milênios de oração, promessa e dor. Aqui, cada pedra é testemunha, cada respiração parece ancestral. Caminhar por Hebrom é adentrar uma história que se recusa a terminar. Uma história de fé compartilhada por bilhões e uma terra dividida por crenças. No coração de Hebrom ergue-se uma estrutura semelhante a uma fortaleza, feita de calcário e devoção. O túmulo dos patriarcas, ou Al-Haram Al-Ibrahim, em árabe. Disse que é o local de repouso de Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia, patriarcas e matriarcas do judaísmo, cristianismo e islamismo. Poucos lugares no mundo personificam a unidade e a divisão de forma tão marcante. Para os judeus, é Maarat Hamashpelah, a caverna dos patriarcas, o segundo local mais sagrado depois do Monte do Templo. Para os muçulmanos, é o santuário do profeta Ibrahim, o amigo de Deus. Para os cristãos, é a raiz da fé da aliança, onde a obediência de Abraão moldou a espinha dorsal moral do próprio monoteísmo. Lá dentro, o ar vibra com reverência. Cenotáfios de mármore repousam sob arcos de pedra, suas coberturas verdes e douradas, bordadas com versos de louvor. Numa sala,
As orações hebraicas elevam-se em murmúrios baixos e rítmicos. Do outro lado de uma divisória, a chamada muçulmana para a oração responde-lhes. Entre eles, um silêncio inquieto, sagrado e tenso, une os fiéis, mesmo na separação. Ao sair do santuário, a santidade dá lugar à humanidade. O mercado da cidade velha de Hebron serpenteia por ruelas estreitas, sombreadas por arcos antigos e telhados de zinco. Ali, o aroma de pão fresco e café se mistura ao clangor de peças de metal e aos gritos dos lojistas anunciando os preços. Outrora, este era o coração pulsante de Hebron, um lugar onde muçulmanos e judeus negociavam lado a lado, e seus filhos brincavam juntos nos mesmos pátios de pedra. Hoje, esse pulsar está fragmentado. Arame farpado e postos de controle cortam as antigas vielas, e acima do mercado, redes são penduradas para aparar os detritos ocasionalmente atirados das janelas, um lembrete silencioso da tensão suspensa entre as vidas. Contudo, mesmo em meio a essa fragilidade, a vida persiste. Um menino passa correndo carregando romãs. Uma senhora idosa arruma azeitonas em sua barraca. Um soldado observa de um telhado distante. Atos cotidianos se tornam declarações silenciosas de resistência, prova de que a normalidade também pode ser sagrada. A história de Hebron não pode ser contada sem Abraão, Ibrahim al-Khalil, o amigo de Deus. Segundo a tradição, foi aqui que ele comprou a caverna de Macpela para servir de local de sepultamento para sua esposa Sara, a primeira transação imobiliária registrada na Bíblia. Esse ato de fé, que consistia em adquirir terreno para uma promessa ainda não cumprida, tornou-se a pedra angular de 3 religiões. Mas o legado de Abraão não é de conquista, é de confiança. Ele acreditava sem ver, obedecia sem certeza e acolhia estrangeiros de braços abertos, virtudes muitas vezes esquecidas no conflito que sua memória agora testemunha. Diante de seu túmulo, é impossível não se perguntar: o que Abraão pensaria dos muros construídos em seu nome? Choraria por seus filhos, ainda divididos pela herança da fé? Ou sorriria ao ver que, mesmo em meio à divisão, o chamado à fé jamais se calou? Hebron não é um museu. Ela respira, debate, cultua e perdura. Suas ruas são percorridas tanto por peregrinos quanto por patrulhas. Seu silêncio é interrompido tanto por orações quanto por protestos. Há dias em que o chamado do muezim ecoa pelos telhados, acompanhado pelos sinos da igreja ao longe. Uma harmonia momentânea que transcende todas as paredes. E depois, há dias em que o ar fica pesado e o medo se instala como poeira sobre os becos. No entanto, por baixo de tudo isso, as colinas guardam a memória, não apenas daquilo que divide, mas também do que começou aqui: a crença em um só Deus, uma só aliança, uma só humanidade compartilhada. Nesse sentido, Hebron é menos uma cidade e mais um espelho, refletindo o melhor e o pior da fé, o peso e a maravilha da história. Poucas cidades carregaram seu passado tão obstinadamente para o presente. Arqueólogos descobrem cerâmica cananeia perto de entradas de casas modernas. Pastores conduzem seus rebanhos para além de antigas muralhas. Peregrinos ainda chegam, de cabeça baixa, sussurrando as mesmas orações proferidas há milhares de anos. A cidade muda de mãos, de governantes e de nomes, mas nunca de propósito. Hebron permanece o que sempre foi: um ponto de encontro entre a promessa do céu e a resistência da terra. A história de Tel Aviv começa não com pedras antigas, mas com areia, dunas infinitas e movediças à beira do Mediterrâneo. Em 1909, 66 famílias judias estavam ali, sorteando conchas para dividir o terreno. Ainda não havia cidade, apenas vento, mar e esperança. Um século depois, esse vento carrega música de cafés ao ar livre, o mar murmura contra um horizonte de vidro e luz, e a esperança se transformou em movimento,
constante, inquieto, vivo. Tel Aviv não é uma cidade antiga, mas dá a sensação de que o futuro está sendo construído sobre alicerces ancestrais. É o coração pulsante do Israel moderno. Jovem, criativo e definitivamente vibrante. Se Jerusalém reza, Tel Aviv dança. E em algum lugar entre as duas, o espírito da terra encontra seu equilíbrio. O coração de Tel Aviv brilha em branco sob o sol. A Cidade Branca, como é chamada, abriga mais de 4.000 edifícios em estilo Bauhaus. Mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Eles foram projetados por arquitetos judeus alemães que fugiram da Europa na década de 1930, trazendo consigo uma visão de simplicidade moderna. Telhados planos, varandas curvas, janelas amplas, luz e funcionalidade acima da ornamentação. Hoje, esses edifícios formam um patrimônio mundial da Unesco, não apenas por sua beleza, mas pelo que representam. Renascimento através do design. Refúgio transformado em criatividade. Ao caminhar pelo Boulevard Rothschild, ainda é possível sentir essa mistura de tragédia e renovação. Os sobreviventes que chegaram sem nada, mas reconstruíram uma identidade a partir do concreto e da coragem. É uma arquitetura que respira resiliência, uma cidade que se reconstruiu a partir do exílio. Tel Aviv nunca dorme de verdade. Durante o dia, a cidade pulsa com inovação. Startups surgindo em arranha-céus de vidro, engenheiros programando enquanto tomam um café expresso e sonhadores esboçando ideias que chegam ao Vale do Silício. Chamam-lhe a nação das startups. E Tel Aviv é o seu coração pulsante. À noite, a mesma energia se transforma. Guitarras ao longo da praia, risadas vindas de bares em terraços, ondas quebrando sob o luar, enquanto pessoas de centenas de nações se encontram na mesma areia. Esta é a cidade onde a religião faz uma pausa e a individualidade assume o protagonismo. Você encontrará mercados repletos de cores. O Mercado Carmel, onde o ar cheira a cítricos e zaatar. E artistas de rua que transformam paredes em ruínas, em galerias de desafio e esperança. As vozes em hebraico, árabe, inglês e russo se fundem em uma única melodia urbana, caótica, humana e absolutamente magnética. Mas a história de Tel Aviv não pode existir sem Jaffa, sua antiga irmã gêmea. Mais antiga que Roma e mencionada em pergaminhos egípcios, Jaffa foi outrora a porta de entrada para o Mediterrâneo, o porto de onde Jonas teria partido antes de ser engolido pelo grande peixe. Ali, os laranjais outrora tornaram a cidade famosa, e seu perfume se espalhava pela costa. Hoje, suas ruelas de paralelepípedos abrigam estúdios de arte, mesquitas, igrejas e cafés onde famílias judias e árabes sentam-se lado a lado, compartilhando hummus, café e conversas. É uma coexistência delicada, às vezes pacífica, às vezes tensa, mas real mesmo assim. Jaffa e Tel Aviv não são opostos, são espelhos. Uma antiga e marcada pelo tempo, a outra inquieta e nova. Juntas, contam uma única história, a de que o passado e o futuro desta terra precisam aprender a respirar o mesmo ar. Nas torres de Tel Aviv, o futuro pulsa em cada esquina. Startups de IA, laboratórios de biotecnologia e pioneiros em energia sustentável redefinem o que é possível. No entanto, em meio a toda essa inovação, persiste uma pergunta: o que significa ser moderno em uma terra tão antiga? Os jovens israelenses aqui vivem entre contradições, serviço militar e vôlei de praia, oração e protesto, identidade e liberdade. Os cafés transformam-se em salas de debate, as praias em palcos de expressão. Esta não é uma cidade que esconde suas tensões. Ela prospera com elas. Os grafites que se espalham pelos muros de Tel Aviv não são vandalismo, são uma forma de expressão. Diz: ainda estamos nos tornando. Cada pincelada, cada mural é uma declaração de que a história deste país ainda está sendo escrita.
em pixels, em poemas, em tinta. A energia de Tel Aviv é contagiante, mas por baixo dela também existe reflexão. A cidade sabe que a paz é frágil, que cada momento de celebração carrega uma sombra de incerteza. Mesmo assim, ela escolhe a alegria. Ela escolhe o movimento. Ela escolhe a luz. Ao longo do calçadão, você encontrará casais de idosos caminhando ao pôr do sol, com seus netos correndo à frente em direção às ondas. O mar, indiferente e eterno, reflete o mesmo horizonte visto pelos marinheiros há milhares de anos, só que agora emoldurado por arranha-céus em vez de velas. Nessa reflexão reside a verdade de Tel Aviv. Esta não é uma cidade que tenta escapar do seu passado. É uma cidade que ousa viver para além dele. Mas a história não termina aqui. Ela retorna ao ponto de encontro de todas as orações. A aurora. Os primeiros raios de sol tocam a Galileia, pintando as águas de prata e ouro. Pescadores impulsionam seus barcos nas suaves ondulações. As mesmas águas que outrora refletiram milagres. O vento carrega o aroma da terra, das azeitonas e da história. Longe dali, em Jerusalém, sinos ressoam pelas ruas estreitas. Peregrinos caminham por corredores de pedra, velas tremeluzindo contra paredes que testemunharam lágrimas incontáveis. Cada passo é uma oração, cada sussurro, uma lembrança. Em Belém, uma mãe canta para o filho. Em Nazaré, os mercados despertam, cores, vozes e especiarias se misturando em música. Em Hebrom, o chamado do muezim surge com o sol da manhã, ecoando nas casas construídas sobre os alicerces de milênios. E na costa, Tel Aviv fervilha, pranchas de surf e laptops, risos e ambição. A cidade vibra com cafeína e possibilidades. A vida continua, implacável, bela, frágil. Esta terra nunca dorme. Quando uma cidade repousa, outra desperta. Quando as orações terminam em uma língua, começam em outra. É uma terra de ritmo infinito, de crenças que se chocam e coexistem, de histórias que se recusam a desaparecer. Cada pedra aqui carrega uma memória. Algumas estão lisas pelo desgaste causado por mãos que almejam o céu. Outras ainda exibem as marcas da guerra. Contudo, entre essas pedras, a vida persiste. Crianças jogando futebol nos becos, pombas circulando minaretes, trepadeiras se enroscando sobre ruínas. A noite cai sobre as colinas da Judéia. Jerusalém brilha como uma constelação de velas. A costa de Gaza cintila com luzes contra o mar. O deserto, silencioso e infinito, guarda as memórias dos profetas. E o Mar Morto, sereno e ancestral, reflete as estrelas, como se o próprio céu se inclinasse para escutar. Nesta terra, o tempo não avança. Ele gira como as pombas sobre a cúpula, como os peregrinos que sempre retornam. Você pode deixá-lo, mas ele nunca deixa você. Porque aqui, a fé não é um monumento, não é sequer uma história. É uma pulsação persistente, frágil, eterna. E quando o amanhecer surge mais uma vez sobre a Galileia, a terra respira fundo, cansada, esperançosa, viva. A jornada nunca termina de verdade. Ela simplesmente continua. A cada passo dado nesta terra sagrada. Nesta terra, cada pedra tem uma história, cada amanhecer uma oração. A jornada nunca termina, porque aqui, a fé não é um lugar, é uma batida do coração. Mas o que você acha?